vezes ainda percebido na cruz. Mas para nós espíritas, Jesus está fora dela. Anda conosco, vive conosco, conversa conosco, toca em nós, cura cada um de nós, vive dentro de nós mesmos. É preciso, como diz Joana de Ângeles, que descrucifiquemos Jesus. Jesus é o homem en passant, aquele que está, esteve e continua junto conosco. Cristina nos convidou a uma parceria. Ela me chamou sozinha, mas eu ando fraquinha, tá? Eu estou assim, ó, só andando com suspensório. E com todo respeito a Jocélia, viu? Desculpa aí que esse homem agora é meu, tá? Momentaneamente. Para que a gente possa fazer essa parceria, para poder a gente condecorar. E assim, eu pediria que vocês ficassem de pé. Fica de pé, depois eu digo por quê. Se não achar que é interessante, senta, tá? Eu pediria a todos que ficassem de pé. Primeiro, para os trabalhadores da primeira hora, que saíram 5 horas da manhã. Aplausos para eles. A segunda hora, que saiu às 6 horas da manhã. Os das 7 horas. Os das 2 horas. Os das 10 horas. E os de agora, tá? Aplausos para todos nós, porque escolhemos estar aqui neste domingo. Podem sentar, que está todo mundo aqui com a fase de 30, 40 anos, tá? E precisa cuidar do corpo. O nosso objetivo é acelerou, tá? Depois dos 30 já viu, né? Para que a gente possa falar do que, Carlos, o tema? Uma história de amor? Uma história de amor que transcende o ontem, o hoje, o amanhã, do sempre espírita. Então, nós vamos dividir essa parceria, tá? E eu pediria, eu sei que todo mundo já ouviu, certamente já discutiram em cada centro, certamente já fofocaram com o outro em cada casa que visitou, tá? Sobre o tema. Mas o nosso objetivo aqui é recordar, ressaltar, relembrar e depois a gente experimentar para onde quer que a gente esteja. O senhor, cada um de nós percebemos aqui que o senhor Mário, vocês perceberam, e eu sempre faço isso das pessoas que estão quase em consideração social, não quero que o seu Mário desencarne, viu, seu Mário, cadê ele? Está aí? Não. A ideia não é essa, mas é porque a gente, quem é espírita e está fazendo as considerações finais, eu tenho perguntado serenamente a meu esposo, a gente fala muito de morte com naturalidade. Eu tenho perguntado assim, e aí, o que fica dessa encarnação? Aí se não fica, vive, enquanto ela encerrar. Temos feito isso, vivido um dia de cada vez, tá? E Jesus nos convida a isso. São tempos que parece que a gente está perdendo a fé, ou que muitas vezes o arroxo está apertado, ou que às vezes está sangrando na nossa própria casa, no vizinho, às vezes o pai e a mãe, e a gente tem convidado a todo lugar que eu tenho passado, lembrar que todos nós envelheceremos. E nós não estamos preparando o centro espírita para isso, eu tenho dito em todos os lugares. Precisamos entender que vamos cuidar de idosos no centro espírita e precisamos evangelizá-los ainda também. E precisamos também acolher e fazer deles a sabedoria do que é que ficou. E o que é que ficou? Desafiar a nossa própria família. Foi a lição de hoje que eu levo para casa, porque é em casa que a gente cresce, é em casa que a gente aparece e é em casa que a gente engrandece, tá? Então que a gente visite, ame, faça muita coisa lá fora, mas que a gente seja também vida em abundância em nossa casa. Com par, com os filhos, com o amor que você tiver, que doutrina espírita é isso, tá? E com você mesmo que a gente esquece. Cuida tanto do outro e fica fraquinho depois e não tem condição de cuidar do outro, tá? Muito obrigada por todas as orações. Já viu que eu renasci? Tô gata, sabe que eu tô gatinha, né? Tô me adaptando. Mas eu agradeço por todas as orações. Não tem sido fácil, mas tá tudo bem, é só essa encarnação, tá? Vai passar, a encarnação também passa. Então a primeira parte vai ficar com o Carlos e a segunda eu entro e fecho. E Cristina disse que 20 minutos. Deixa eu falar. Vai lá. Pronto. Nós
Primeiro queremos pedir perdão pela demora, porque nós estávamos tentando passar ali os slides que quem já vem acompanhando a caravana já viu, já tem conhecimento. Quem não está, infelizmente, hoje não vai conseguir ver. Desde a hora que eu cheguei, que eu estava tentando resolver ali, mas não consegui. Então, em consideração com vocês, falaram até de pegar outro, mas eu digo, vai demorar mais ainda. Então, nós vamos fazer aqui uma coisa abreviada. Aqueles que já ouviram, aqueles que estão desde o início da caravana, vai estar ouvindo pela quarta vez. Porque nós já fizemos o polo Ananelli de Cachoeira, nós já fizemos o polo Castro Alves, nós já fizemos o polo Cícero Nazareno, e agora estamos aqui no Amélia Rodrigues. Então, quem está nos acompanhando desde a primeira vez vai ouvir pela quarta vez. Então já deve ter memorizado os slides todos, então não vai fazer tanta falta os slides. E todo centro espírita tem, né? Todos tem. E toda casa espírita tem esse slide. Nós mandamos o material todo para a casa espírita, e se as casas espíritas quiser separar um minutinho e replicar esse slide lá, seria bastante interessante. Então nós estamos aqui na nossa 27ª caravana baiana da fraternidade, certo? Esse que vos falam aqui participou de todas as 27. Então, desde a primeira, dá para fazer até um livro. E esse ano o tema é uma história de amor que transcende o ontem, o hoje e o amanhã do Centro Espírita. E nós vamos falar primeiro um pouquinho de caravana. Nos slides tem aqui o que foi e qual o objetivo da caravana da fraternidade. A caravana da fraternidade, ela foi, o objetivo dela foi, na época da fundação da Federação Espírita Brasileira, certo? Precisava ter a união de todas as casas espíritas. Então, os irmãos saíram em caravana para visitar a casa espírita. Cada um grupo foi para uma região do país, né, para fazer esta união. E naquela época, vocês bem sabem, né, era de trem, era de burro, era de gente, mas a missão foi cumprida e a Federação Espírita foi fundada. E agora, nós estamos falando de caravana baiana da fraternidade. Essa caravana baiana da fraternidade nasceu da ideia da caravana da fraternidade. Né? Qual o objetivo? Visitar as casas espíritas da Bahia, já que a Federação Espírita fica em Salvador e não teria condição dela mesma fazer isso. Ela dividiu todo o nosso estado em CR e em Salvador em CD, ou seja, Conselho Distrital e Conselho Regional, e a partir daí esses conselhos regionais ficam encarregados de todo ano visitar as casas espíritas, levar a programação da federação, mostrar o trabalho que a federação tem em estar nos orientando e nos instruindo. A federação não tem por objetivo impor nada a ninguém. Então ela vai lá, abre seminários, abre cursos, faz congresso, faz o encontro regional. Para quê? Para cada vez mais nós possamos estar juntos e trabalhando de uma forma sincronizada. Então, se você chegar em qualquer casa espírita filiada à Federação Espírita do Estado da Bahia, você vai se identificar com o trabalho que é feito. Pode não ser na mesma ordem, na mesma sequência que a sua casa executa, porque a federação não impõe, tem que ser desse jeito, daquele jeito. Ela orienta.
mas você vai se familiarizar com tudo aquilo que acontece, porque tudo aquilo que acontece também acontece na sua casa espírita, certo? Durante muito tempo foi muito difícil, porque as pessoas achavam que a federação vinha impor, e foi uma resistência até que as pessoas começaram a entender que não é função da federação impor, não é função da federação ir na casa do espírita resolver os problemas da casa espírita. A federação tem por objetivo de nos dar material para que nós possamos nos capacitar para exercer o nosso trabalho de uma forma correta. Então, hoje nós estamos fazendo a 27ª e vamos continuar. E cada vez mais nós queremos juntar pessoas. Eu digo, o pessoal dá muita risada comigo, que eu digo o seguinte: eu ainda quero fazer o encerramento de uma caravana no estádio de futebol. Vamos copiar. Não é? Porque o objetivo é esse. As pessoas entenderam que isso aqui, além de ser um trabalho, é uma confraternização. Então, temos que estar abertos para esses encontros. Né? Então, eu já vou logo fazer um convite para que agora, no final de julho, nós vamos estar em Cruz das Almas. Pertinho. É longe pra caramba, né? Nós vamos estar realizando o Macro Encontro. Então, queremos todos lá. Estamos discutindo preço. Né? Estamos discutindo preço. Hein? O local já tem. Colégio em setembro. Lá em Cruz das Almas. Já fomos lá, já visitamos o colégio, entendeu? Nós estamos agora tentando baixar o preço. A última reunião que nós tivemos, já está se falando em R$60 a inscrição. Já foi mais, né? Já foi mais. Mas a gente está, enxuga daqui, puxa para lá, já estamos falando em 60. Mas por esses dias já vai ser batido o martelo para que a gente possa, com esses 60, dar a todos vocês uma alimentação digna, um acolhimento digno, dentro do possível, né? Para que nós possamos realizar um grande evento. Pronto, falei da caravana. Agora, como é o ontem, o hoje e o amanhã, nós vamos falar um pouquinho do ontem, da nossa doutrina. Né? Todo mundo conhece um cidadão chamado Hipólito Leon Denizar Rivail. Todo mundo conhece esse cara. Esse cara foi que deu o pontapé inicial quando ele tomou ciência de que havia acontecendo alguns fenômenos, e ele foi atrás disso para buscar. Né? Em 1855, em 1º de abril, certo? Ele assistiu pela primeira vez o fenômeno das mesas girantes. Eu vou pular um bocado de coisa aqui para diminuir. Então, ele, a partir daquela primeira experiência que ele teve, ele buscou se aprofundar, buscou estudar, e desse aprofundamento e desse estudo foi que ele lançou o primeiro livro, que foi o livro dos Espíritos. Daí vem os outros, que eu não vou falar o nome, porque todo mundo já sabe, então não adianta ficar aqui, porque tal ano foi esse, tal ano foi esse, tal ano foi esse, não, certo? Então ele fez isso e deu o pontapé inicial, né? E depois ele criou o primeiro centro espírita. Só que a orientação dele é tão grande que quando ele criou o primeiro centro espírita, ele já deixou lá, quem quiser ver, vá lá ver. Toda a base para quem quiser criar um centro espírita, chegar ali
e olhar e dizer, tem que ser assim, 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 assim. Está tudo lá. Então, a gente vê hoje centros espíritas aí que não tem um estatuto, não tem uma documentação, não busca afiliação. Então, tem que buscar para fazer a coisa correta, né? Aí, pulando, nós vamos perguntar a vocês se vocês conhecem um tal de Luiz Olímpio Teles de Menezes. Esse cidadão, né, foi o cidadão que fundou o primeiro centro espírita do Brasil. Onde? Salvador, né? Então ele trouxe tudo isso e chegou aqui, ele fundou. Como a gente sabe, naquela época, né, as pessoas tinham que fazer os encontros escondidas, mas mesmo assim ele resistiu, ele fez, ele criou. E o interessante é que quando ele estava para criar a casa espírita, a polícia foi lá para prender todo mundo e fechar aquela tal daquela reunião. Quando chegaram lá, aí encontraram juiz, desembargador, advogado, e eles tiveram que recuar, porque eles pensaram que era um monte de pessoas, entre aspas, sem importância para a sociedade. E chegaram lá, viram que a coisa era diferente. E aí recuaram, e daí foi dado o pontapé inicial, aqui na Bahia, da história do Espiritismo no Brasil. Certo? Pronto. Bem sucinto. Pronto. Tem um convitezinho aqui, né? Que eu vou falar para depois passar para minha irmã Rene aqui, que ela agora vai cortar quebrando. Pronto. Eu não quero nada. Só quero um tchê de vez em quando. Pronto. O convite é Projeto Memória. Está aqui. Convidar os centros espíritas para contar um pouco de sua história. E isso nós fizemos em toda a casa. Quem acompanhou hoje viu lá. Nós pararmos para ouvir as histórias. E é muito interessante essas experiências. Você não sabe como a gente ganha participando disso. Vocês não sabem quanto eu já ganhei em 27 anos fazendo caravana baiana da fraternidade. A primeira caravana da fraternidade era tão interessante, né? E oração final, aí todo mundo silenciava, ficava armadinho para fazer a oração. Aí quando todo mundo estava lá, bonitinho para fazer a oração, aí a nossa mãe Deus lá fazia dando favorito. Por que isso? Porque nós começamos 7 horas da manhã, terminamos meia-noite e visitamos todas as casas do CR2 em um único dia. Então, vamos crescendo, hoje estamos nesse modelo. E aí nós vamos ouvindo histórias. Nós ouvimos, nessa edição desse ano, nós ouvimos uma história lá em São José, né, falando da Fundação São José, quando o irmão disse assim, que a espiritualidade revelou que aquela casa espírita já estava há 100 anos programada, esperando os trabalhadores para colocar no lugar. Certo? Entendeu? Quando a gente vai para outra casa, vem a mesma história, já estava programada. Hoje, nós vimos uma história interessante em Itapema. Certo? O cidadão disse que ele, quando estava aflorando a mediunidade, que ele estava e ninguém entendia o que era, ele ficou tão doido que ele resolveu suicidar-se. E no dia que a maré estava cheia, ele foi lá e se jogou. Procura daqui, procura de lá, não acha o cara, chamaram os pescadores, vamos puxar a rede para a gente agora puxar um pouco do cara. 3 horas de relógio,
e o cara não aparecia. Quando puxaram, o cara estava dormindo embaixo d'água. 3 horas. Porque não era perigoso. E aí, resolve daqui, levaram ele para, não foi porque estava lá o nome do centro que ele falou no Bonfim, Arapiraca. Levaram ele para Arapiraca lá, ele ficou lá uns 6 meses, certo? Estudando, aprendendo, se reequilibrando, voltou e hoje é o presidente do Centro Espírita lá em Itapema. Então vocês percebem que a espiritualidade, quando está programada, não adianta que vai acontecer, certo? Então esse projeto Memória está buscando para que as casas espíritas possam rever as suas histórias, registrar as suas histórias, para que fique marcado lá, para que futuras gerações, quando chegar, vai encontrar lá no acervo da casa espírita a história. Senão, essa história se perde. Essa história se perde, ninguém sabe como fundou, quem foi e quando foi. Então, é importante trabalhar esse projeto de memória. A Federação Espírita, uma vez por mês, quando é, José? Todo terceiro domingo, às 16 horas, ela abre o site com uma reunião onde vai online, onde vai informar, ajudar, tirar dúvida, como fazer, como não fazer, de que forma agir, para que a gente possa ter este trabalho histórico em nossas casas espíritas. Certo? Pronto, o convite já foi feito, agora é com você. Eu encolhi o máximo que eu pude aqui, que o povo vai morrer de fome. Então vamos lá. Foi-se, e ainda está, e continua. Mas tem um cidadão chamado Hipólito Leão Denis Arrivaio, que uma vez arrebolou esse povo todo. E Jesus, que já tinha vindo, e deu toda a boa nova, fez assim: olha, chama aquela galera que está lá difícil, chama outra que está ali na esquina também cansada, chama outra que está desesperando, quase na loucura, chama aquele outro também que não quer caminhar, chama também aquele que não enxerga, chama que outro está sangrando, chama outro também que está questionando, perguntando: mas como eu posso nascer de novo no ventre? E ele passeou e disse assim: aí está toda a lei e o profeta. E aí entramos nós, graças a Deus, doutrina espírita. E se aqui chegasse Creuza Laje, em Carlos, e ela adorava fazer isso nas macros regionais, viu? Fazer aqui uma imitação. Creuza Laje perguntava assim: ó, o espírita que reconhece a sua identidade, no mínimo ele deve conhecer qual é o conceito de doutrina espírita. E se chegasse qualquer pessoa aqui e encontrasse assim: como é o seu nome, amor? Nosso futuro? Maria? Amo as Marias, viu? As Marias são tudo viradas, viu? Isso é tudo evoluído. Já nasce já levitando. O que é doutrina espírita, se alguém abordasse a gente lá fora? Hoje, dentro desse contexto que atenuou os preconceitos, as discriminações existem, velados, mas não mais como no passado, que era vergonhoso, ou éramos réprobos do Cristo, ou éramos renegados como cristãos, e hoje é isso. E hoje que está nos telões, estão nos cinemas, estão em todos os lugares, os fenômenos estão acontecendo naturalmente na comunidade, na sociedade. Nós diríamos que a doutrina espírita é o quê? E eu queria 3 pessoas, uma desse polo, uma do polo de lá e uma do polo do fundo. Vou salvar esses 2 aqui que vão tudo para a reencarnação. E aí, desse polo aqui, eu encontro um de vocês aí e pergunto assim: vem cá, eu tenho até vontade de ir, veja eu lá. Mas o que é doutrina espírita mesmo, hoje? Eu Paulo daí. E aqui, Paulo de cá? Rapaz, eu tenho até vontade de ir lá, mas me disseram que o negócio voa lá, eu vou me encontrar com minha avó, minha tia, minha mãe.
O que é doutrina espírita hoje? Quais são esses aspectos da doutrina espírita hoje? E a galera lá no umbral, com todo respeito lá do fundo, e a gente pergunta assim, e aí? Olha, me dizem que lá também tira esses encostos. Eu ando mal, abrindo boca, lá em casa está todo mundo doente, um cai, outro levanta, outro cai de novo. O que é doutrina espírita? E aí? O que é que diríamos para essa comunidade que nos espera? Grupo 1, levanta aqui a direção, não quero nem saber mesmo. Sim. Pronto. Ô, seu Joel, mas assim, eu não fui muito para a escola, tá? Eu nunca, assim, o que é autoconhecimento mesmo? Como é que eu posso saber isso? O pessoal me perguntar alguma coisa lá? Talvez eu ia estudar no banco de escola. Pronto. Sim. E como é que eu posso viver esse tal de autoconhecimento no centro e lá nos lugares todos que eu trabalho? E que eu vivo, que eu estudo? E para falar minha mãe também, dizendo assim que é coisa ruim, que eu deixei de ir para a igreja, para ir para essa coisa ruim lá em Maragogipe. Precisa ele estar explicando como é, ele vivenciar a situação, o evento. E lá é mesmo Kardec ou é Jesus que ensina? Que o pessoal fica dizendo que a gente segue a Kardec. Hoje continua essa mesma coisa, lá em Maragogipe, que diz que a gente não segue Jesus nem Deus, só segue Kardec. Seguir Jesus, Kardec é a consequência, né? Foi que trouxe, assim. Foi enviado de Jesus, né? E o grupo de cá da reencarnação da esquerda? Vamos lá. E aí? O que é que andam falando de espiritismo hoje? Aqui tem Santa Mara, viu? Tudo Santa Mara isso aqui, lá tem uma mesclagem. E aí? O que é que a gente diria esse pessoal hoje, espiritismo hoje? Amor, caridade. Está resumindo essa doutrina. O amor na caridade. Vamos lá, galera do fundo aqui? Vamos lá. Fala, projeta a voz aí. Ô, minha filha, essa palavra parece que está em moda, né? É tanta gente falando. Como é que a gente vive isso? É a doutrina espírita que ensina? Alguém aqui queria dar outro pitaco também? Esse grupo daqui, todo mundo assim, fazendo cara de conhecimento, mostrando o queixo para ser pesado. E aí? Sim. A liberdade de entender que através da liberdade nós evoluímos. Pronto. É a oportunidade de crescer. A galera da reencarnação quer falar também aqui, ó. Muito obrigada. A doutrina, tudo que o pessoal colocou aí, né? De forma super positiva, mas para mim é a doutrina da libertação. Pronto. Libertar. Ouviram aí? É a doutrina da libertação, né? Libertar do que nos aprisiona, do que nos limita, né? Fazer com que a gente cresça moralmente, espiritualmente, através desse autoconhecimento, que é essencial e fundamental na prática do bem, do amor e da caridade. Né? Então, Alguém ali disse que quer falar. O que é essa doutrina espírita hoje? Manda lá. Fechando. E aí? Então, dentro do contexto hoje, que a gente pode estratificar dentro desse processo de sentir, perceber, viver, todo mundo conhece o clássico da tríade da doutrina espírita. Lembra? Ciência, filosofia, religião. E hoje, a função social da doutrina espírita, carro zerado, da cor que vocês quiserem, quem daria e diria? O centro espírita é, a doutrina é escola, que mudou para educandário, o que mais? Que levou centro de saúde e religião, que virou templo. Então, essa é a tríplice ação social, função social do centro espírita, que a gente não pode perder de vista
E como também a doutrina espírita não é somente a religião. Entender esses espaços também como espaço de conhecimento, de autoconhecimento, como foi muito bem dito aqui, também de cuidado, de cura, de saúde, é muito importante para que a gente possa fazer do Espiritismo do futuro. Desmistificar que a casa espírita apenas trata de gente obsidiada, que chega com encosto. Entender também que a doutrina espírita é um espaço de fazer com que o outro se auto-perceba e aprenda a conviver com os demais, e principalmente com os seus. Entender também que a função do centro espírita, ela nasce de uma jornada de questionamento e não somente de amém a tudo, mas perguntar para si, para o outro, perguntando ao livro dos Espíritos, que está toda a resposta de tudo e que não está demodado e ultrapassado, pelo amor de Deus. Ele nunca esteve tão atual se a gente não perdê-lo de vista. Mas existe agora algo que é muito desafioso, que a gente deu o primeiro passinho aqui, conseguir fazer isso. Olhem para cada um de nós. Somos muitos, não somos? E somos de vários lugares. E nós atuamos também em vários outros lugares. Galera de Maragogipe, está onde? Galera de Santa Amaro está onde? Galera de Muritiba está onde? A galera de Sapé-Açu está onde? De São José, de Conceição do Almeida, de Laranjeiras, de Castro Alves, de Cachoeira, de Mangabeira, de mais onde? De Itoí. Ou seja, aqui está o nascimento da quarta a comunidade. Precisamos tirar o movimento espírita de dentro das casas espíritas e levá-lo para a rua, e levá-lo na feira, e falar dele nos bancos das universidades, e levar ele para lá onde tem gente que sofre, que sente necessidade de ser amparado, e levar esse tal de conhecimento, de autoconhecimento, para que aquele que não entende muito bem o que é, mas ele sente hoje o freio e a espora que vem trazendo a gente. É preciso desatilizar o movimento espírita e fazer com que ele, gente simples, gente comum, e gente de todas as gentes, de todas as diversidades e de todas as inclusões, para que a gente possa fazer o centro espírita continuar difundindo. Quem vai fazer esse espiritismo para a gente encerrar de hoje? Somos nós. E aí é a gente perceber o centro espírita não mais somente como esse espaço de saúde ou religião, mas fazer desse centro espírita um laboratório da felicidade. Olha que coisa mais linda, eu achei isso tão maravilhoso. Imagine um lugar que é para ser sacro e santo, porque toda vez que a gente usa uma tribuna, Mandar Flávia Menina disse que a gente usa esse espaço santamente. Nós precisamos também santificar a cada um de nós. Para que o laboratório seja de felicidade, eu tenho que entender que somos diferentes, somos porquinhos espinhos, e mesmo quando a gente não aprender a amar um ao outro, precisamos manter a distância, mas conviver, defendendo o princípio. Esse é o convite. E diante das nossas dores, eu deixaria o exemplo de Chico Xavier. Chora no chuveiro e sai sorrindo para a vida. E a gente entenda o que Peixinho, esse meu professor, e professor de todos nós, e professor de muitos tantos outros que virão, ele diz assim, que cada um de nós, nesse momento, nós precisamos nos auto-perceber como seres humanos, certo? Seres espirituais, vivendo uma experiência humana. Vai passar, mas a gente não precisa nem recuar, nem evitar, mas o tempo todo lutar. E não reclamar. E não lamentar, resmungar. Sabe por quê? Foi o grande projeto da nossa vida, quando estávamos apiedados lá em cima, pedindo para vir para cá. Aprender a amar é necessário. Aprender a também perceber que esse laboratório de felicidade está sustentado nas bem-aventuranças e que precisamos compreender isso que Gandhi disse. Se apenas sobrasse, restasse só as bem-aventuranças, o que aconteceria? Já estava tudo aí feito, já estava tudo aí concretizado. E aí vem um convite para que a gente encerre, né? Para que o espiritismo do futuro, do amanhã, está em nossas mãos. Como o próprio, os espíritos dizem, que
o destino da doutrina espírita está na mão de cada um de nós. Nós que vamos fazer o futuro da doutrina espírita. Qual o significado para você, para a doutrina espírita? Na sua casa espírita, como tem se trabalhado a temática do amai-vos e instruí-vos? É a proposta nossa desse ano. Vamos falar de amor, sim, porque apesar de ser um espaço religioso, científico, filosófico, ainda há discórdia. E para que a gente possa condecorar, é necessário para a gente entender o espiritismo do ontem, do hoje e do amanhã do centro espírita. É preciso que a gente compreenda que somos plenos, como Joana Diante nos convida. E ser plenos é perceber que eu já estou curado, no sentido de aprender a lidar com minhas dores, porque a gente está num planeta de provas e expiações e precisamos ficar de pé para levantar outros. Nós somos verdadeiros testemunhos vivos, reais, dos efeitos que a doutrina espírita tem feito na nossa vida. De vez em quando a gente tem vontade de chorar, não tem? Chora. De vez em quando a gente tem vontade de bater o pé, não vou não, porque eu não quero. E a gente assim, palma, respira, mas prossegue. De vez em quando a gente tem vontade de dizer assim, eu não quero ver, não quero ouvir, não quero saber. Tudo bem, cada um vai funcionar de um jeitinho, porque é um período de considerações finais mesmo, há uma grande transição e que a gente precisa encaixar nela sorrir. Felizmente, para dor. Então, dou minha. Lembra? Eu não disse. Pois é, você não me leva a nada. Então, medo, eu não te escuto. Então, dor, medo, tristeza, angústia, todos nós temos as nossas. Se for sacudir cada um aqui, o espírito de hoje parece até que é uma controvérsia. Parece que a gente está com aquela lancinha, sabe? Doendo. Não, mas é assim, na dor evoluímos. No conforto ficamos totalmente estagnados. E aí levanta para a gente encerrar, porque Cristina já está aqui dizendo que a comida está pronta. Vai lá. Levanta para a gente encerrar. Olha só. Uma grande comunidade. Segura aí que não acabou não. Levanta aí. Levanta mesmo. Kardec disse o seguinte. Quando a gente estiver desanimado, lembra de Kardec. Foi tripudiado, xingaram, bateram, criticaram, quase acaba com o casamento dele, fizeram horrores com ele. E ele dizia assim, ó, vamos marchar junto? Marcha é o progresso, tá? O espírito do futuro. Vamos lá, 1, 2, 3, foi, ó. O ritmo é esse, viu? O ritmo é esse, viu? Devagar, hein? O ritmo é esse. A coreografia é essa, tá? 1, 2, 3, foi. O comandante Leon comandava 1000 soldados, comandava 1000 acima, comandava 1000 abaixo. Quando estava em cima, quando estava embaixo, embaixo. Quando estava lá no meio, nem em cima, nem embaixo. Aprenderam a letra? Treina a letra. A letra só, aqui a coreografia. 1, 2, 3, foi. Olha a letra, hein? O comandante Leon comandava 1000 soldados, comandava 1000 acima, comandava 1000 abaixo. Quando estava em cima, quando estava embaixo, embaixo. Quando estava lá no meio, nem em cima, nem embaixo. Vamos para a coreografia? 1, 2, 3, foi, vem, Cris. Bora, Carlos. Vem para frente. 1, 2, 3. Para o futuro do espiritismo com entusiasmo, tá? Evocando Manuel Machado, Leopoldo Machado, Bezerra de Menezes, todos eles como soldados atuantes, não desistiu, sofreu tudo. 1, 2, 3, já. Tá vendo? 1, 2, 3, já. Comandante Leon comandava 1000 soldados, comandava 1000 acima, comandava 1000 abaixo. Quando estava em cima, quando estava embaixo, embaixo. Quando estava lá no meio, nem em cima, nem embaixo. Viva Kardec!
uma borboleta adentrou minha janela, mostrando que lá fora vive azul e bela, o azul do infinito, o céu sem escuridão, um brilho no olhar, conquista um coração. Vou voar no infinito, tornar-me um cometa, sentir a Via Láctea na ponta dos dedos. Eu sou filho da luz, mereço o universo, fruto que me seduz. Deixe perfumar, você merece sim. O amigo é uma flor, a mais clara do seu jardim. Ontem uma ave rara tocou-me com muito amor. A planta da vida é cara, a amizade é meu beija-flor. Vou voar no infinito, tornar-me um cometa, sentir a Via Láctea na ponta dos dedos. Eu sou filho da luz, mereço o universo, fruto que me seduz. Vou voar no infinito, tornar-me um cometa, sentir a Via Láctea na ponta dos dedos. Eu sou filho da luz, mereço o universo, fruto que me seduz. Somos filhos do sol, em busca de perfeição. Felicidade é pra quem se entrega, a amizade é o amor, evolução. Uma borboleta adentrou minha janela, mostrando que lá fora vive azul e bela,
escuridão. Um brilho no olhar conquista um coração. Vou voar no infinito, tornar-me um cometa, sentir a Via Láctea na ponta dos dedos. Eu sou filho da luz, mereço o universo, fruto que me seduz. Deixe perfume